eu sou a Eliane e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura de informação. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa se lembrar de que o país sofreu os resquícios aí da Reforma Protestante. E com isso, o que aconteceu? A Companhia de Jesus, que eram lá os jesuítas, vieram para o Brasil porque acharam no Brasil uma boa estratégia para poder recuperar a quantidade de fiéis perdida para a Reforma Protestante que aconteceu lá no século XVII. Então, essa produção data desse período aí, tá? E aí, ela aconteceu como um movimento de contra-reforma. O que os jesuítas faziam? Olha só que coisa interessante, gente. Eles vinham para o Brasil, aí eles cativavam os indígenas, retiravam esses indígenas da selva, botavam esses indígenas para construir uma espécie de vilarejo, tá? Que era ali um lugar onde havia uma igreja matriz, aí você tinha ali atrás da igreja o cemitério, próximo desse lugar você tinha os campos de cultivo dos índios, aí você tinha as casas dos índios, tá? Mais ou menos como funcionam aí essas cidades do interior, onde a gente tem a igreja matriz e a cidade que começa ali, o centro da cidade, né? Que começa a partir dessa igreja matriz. Você tem a pracinha e tudo mais, aquele lugar de convívio, né? Então era mais ou menos assim que funcionavam essas missões. E aí, o que um cara super inteligente, super safo, chamado Padre José de Anchieta fez? Aprendeu a língua dos indígenas, lançou uma gramática da língua tupi e fez com que os jesuítas aprendessem a língua tupi para que os índios pudessem receber a catequese católica, porque eram padres jesuítas, né? Na sua própria língua. Gente, eles recebiam a catequese na língua tupi. Olha que coisa fantástica, sensacional. Esse cara é muito inteligente. E aí, esse Padre José de Anchieta escreveu uma série de autos e poemas, todos eles com temáticas catequéticas, com temáticas que giram em torno da vida cristã, que falam da exaltação divina, que mostram a grandiosidade dos santos, de Nossa Senhora. Então é exatamente isso que a gente vai ver nessa produção catequética de Padre José de Anchieta. E aí a gente vai perceber que existe sempre, se a gente pensa, por exemplo, no poema A Santa Inês, é um poema do qual eu gosto muito, uma visão assim bem emblemática, porque a grandiosidade está sempre colocada pelo lado divino e a culpa, o pecado, o erro, tá tudo colocado, voltado então para os indivíduos. Então é como se nós não fôssemos nada e que Deus fosse tudo. Bem, eu como cristã acredito nisso, né? Assim, mas não que nós não sejamos nada, mas diante da grandiosidade divina, até que eu preciso entender que não sou nada. Mas dentro dessa visão cristã, é exatamente isso que a gente vai ver na construção textual desses poemas. Por isso, a gente diz que essa literatura é uma literatura meramente catequética. E isso é bem importante a gente saber, ok? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem e até a próxima. Beijo!